Histórias assombradas. Bora então pro primeiro relato, que é um relato longo, que é esse daqui. O preço dos trabalhos, a lei do retorno. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, meu nome é Fulana e vou contar a minha história e espero que ajude alguém que esteja passando por isso. Todos os nomes estão trocados. Na verdade, ela se deu o nome aqui de Vida, né? Mas para não falar Fulana. Então, beleza. Eu sou a Vida e cresci em uma família cheia de brigas e agressões entre meu pai e minha mãe, sem estrutura nenhuma. Carnaval, por exemplo, eu não gosto, porque eu lembro do meu pai ter agredido a minha mãe quando eu era criança e passamos o carnaval no hospital. Mesmo assim, acabei indo morar com meu pai e com a minha irmã. Acabei indo morar com meu pai e minha irmã com a minha mãe, para um cuidar do outro. Passando por isso, prometi que jamais aceitaria uma relação desse jeito. Quando eu tinha 18 anos, comecei a namorar um rapaz chamado Sérgio. E depois de um ano, eu engravidei. Quando eu estava de 4 meses, descobri que ele estava me traindo e foi morar com essa moça. Eu senti o meu mundo caindo e com muita vergonha de todos, mas a minha gestação me deu força para continuar. Eu tive o meu filho e quando ele completou 1 ano, eu conheci outro rapaz de nome Paulo e acabei me envolvendo com ele. O tempo passou, tivemos a nossa família e ficamos durante 15 anos juntos. No último ano de casamento, nós relaxamos. O casamento esfriou, não tínhamos diálogo, o sexo era uma vez por mês e olhe lá. Então eu entrei de cabeça no meu serviço, eu era a chefe e não sentia vontade nem pressa de voltar para casa. Acabei me envolvendo com um rapaz chamado Ricardo. Ele era o motorista da empresa. Tinha uma namorada. Nos apaixonamos igual a 2 adolescentes. Beijo, abraço e tudo mais era maravilhoso. Ele era um príncipe. Dormíamos até agarrados. Então ele terminou com a namorada dele por telefone e depois de 4 meses de envolvimento, nós assumimos. Simplesmente conversei com meu marido, peguei uma TV e um colchão velho, aluguei um apartamento ao lado do meu serviço e saí de casa. Isso mesmo, cega, eu larguei. Uma casa boa, 2 carros na garagem, outros bens e a minha família para morar com o Ricardo. Ricardo explodia de alegria. Nossa, a chefe largou tudo para ficar com o motorista, né? E eu não tinha noção do que eu havia feito. Os meus filhos ficaram mal e o meu ex, coitado, que tristeza, né? É aquela coisa, só damos valor quando perdemos. Aproveitamos os momentos, viajamos muito, bebíamos e passeávamos porque eu bancava tudo. E chegaram as dificuldades. Tinha casa para montar e tínhamos o básico só. Eu trabalhava em 2 empregos e ganhava umas 4 vezes mais do que ele. Ele se sentia mal por isso, mas não fazia nada também para melhorar. Acabamos nos afastando e então eu pedi para ele sair do apartamento que eu havia alugado, porque eu vi que ele não tinha responsabilidade nenhuma, ele não queria crescer. Eu tinha várias pós-graduações e estava indo para o mestrado e ele era todo enrolado. Eu não estou desfazendo de ninguém, tá? Mas temos que buscar sempre o melhor. Por mais que eu falasse para ele, ele ficava com raiva. Por exemplo, tá, gente, peraí. Aí. Tava sem música, desculpa. Continuando. Por mais que eu falasse, ele ficava com raiva. Por exemplo, o pagamento caía e ele não queria saber de pagar contas. Ele gastava com besteira e isso me irritava. Nas folgas, tive telefone e internet cortados porque ele não pagava.
Ele gastava todo o dinheiro. E em pouco tempo ele saiu do apartamento e foi morar num outro lugar. Eu achei que assim ele teria maturidade. Na minha cabeça, continuaríamos como namorados, mas cada um na sua casa. Porém, ele ficou muito magoado comigo e foi se afastando e as coisas pioraram. Eu comecei a ficar no pé dele. Eu ligava, mandava mensagem e ele cada vez mais frio e distante. Um dia ele foi no meu serviço no horário de almoço e disse: "Quero só ficar, eu não quero nada sério." E eu falei: "Como assim? Cadê aquele cara que morria de ciúmes de mim?" Ele simplesmente sorriu. Eu achei estranho, mas não questionei. Um dia eu fui de surpresa no serviço dele e o rapaz da portaria disse: "Ah, o Ricardo tá de férias." Nossa, aquilo me doeu. Eu me senti uma idiota. Pensei: nossa, ele nem comentou das férias. Então eu fui atrás dele no apartamento e ele não estava lá. O porteiro disse que ele havia viajado. Como assim? Cheio dos boletos para pagar e tinha viajado? Eu fiquei com muita raiva e jurei que ele ia se arrepender. Então fui para casa e comecei a pesquisar na internet cartomante e as melhores macumbeiras de São Paulo. Entrei num site que dizia que era de tarô e um rapaz fez a leitura para mim e disse: "O Ricardo não é para você, ele está em outra." Eu fiquei com raiva, mas não liguei muito. Agradeci a consulta e continuei a procurar quem fizesse trabalho. Procurando, achei uma mãe de santo na internet, que jogou cartas para mim e disse que o Ricardo era para mim. Estava com a cabeça virada, que era para eu fazer algo logo, senão eu ia perdê-lo. Paguei R$ 2.000 no trabalho. E ela pediu para na próxima semana eu ir onde ela atendia. E eu fui. Chegando lá, era outra moça que me atendeu. Falou pouco, estava numa sala escura, percebi que tinha várias imagens de santos, jogou os búzios e pediu para eu rezar um Pai Nosso. Obedeci. Então ela disse que o Ricardo estava enfeitiçado por outra pessoa, que eu precisava agir rápido, senão eu iria perdê-lo. Ela pegou um pacote grande de algodão e abriu na minha frente. Pediu para eu passar na cabeça e no corpo do lado direito para o esquerdo e depois entregar para ela. Fiz isso e minha surpresa foi quando ela abriu o algodão e tinha várias larvas e terra de cemitério. Eu fiquei horrorizada com aquilo, não tinha como ser montagem, tipo Eder Lazil, né, que abre o algodão assim. Não tinha como ser montagem, só estava eu e ela naquela sala. Meu coração disparou e ela disse: "Vai para casa e eu vou queimar isso." Nesse dia foi mais R$ 1.000 para trabalhos e tal. Então eu fui para casa e eu tinha certeza que o Ricardo ia voltar. Mas a semana passou e nada dele mandar mensagem ou sequer aparecer. Tempo passando e ele nem aí para mim. Fiz a besteira de pegar um atestado e fiquei uma semana em casa, mas mesmo assim, ele não melhorou. Viajamos e percebi que ele estava mais distante e mais cansado. Celular sempre no modo avião. Aproveitei o máximo naquele dia. Depois nos despedimos e quando cheguei em casa, procurei outra mãe de santo. Descobri uma moça famosa com vários seguidores, mandei mensagem. O secretário dela me atendeu, mulher chique, tinha que marcar horário. Fez minha consulta com os guias e disse a mesma coisa, que o Ricardo estava no meu caminho sim, e que era trabalho, que a ex dele tinha feito para ele. Coisa feita no cemitério, que ela ia mandar áudio e imagens, mas eu tinha que apagar depois. E mais uma vez eu acreditei em tudo. Gastei por baixo uns R$ 10.000 para esses trabalhos no decorrer de 5 meses. Ricardo não voltou. Pelo contrário, se afastou mais. Marcava comigo e não ia. Atendia o celular e era frio comigo. Comecei a sofrer o dobro. Eu chorava, não dormia, não comia. Tentei até contra a minha vida e ele nem aí para mim.
Fui atrás dele no serviço, implorei para ele voltar para mim, chorando muito, pedi para ele ir para o meu apartamento, ofereci meu carro, minha moto, me humilhei. Eu é que estava comprando na época um apartamento e eu prometi dar para ele esse apartamento se ele voltasse. Gente, nossa! Ele me tratou com frieza, não se importou nem um pouco comigo, me abraçou sem nenhum sentimento e disse que não ia voltar. Voltei para casa triste. Fiquei pensando como que as pessoas saem da vida da outra com facilidade. Como se tirassem a roupa ou jogassem um papel fora no lixo. E eu fiquei mal. Acendi vela de todas as cores, realizei todas as simpatias, orações do seu Cipriano e da Pombagira, lei da atração que existe aí no Google, no YouTube e nada. Ele não voltou. O desespero veio. Gente, eu tava numa tristeza que eu colocava cílios postiços e chorava. E a minha desculpa era que estava com alergia da cola dos cílios. Eu só pensava e implorava em pensamento que ele voltasse. Eu sentia uma tristeza enorme e muita solidão. Fiz até promessa, mas nada aconteceu. No total, foram mais de 15 lugares para fazer trabalho e mais de R$ 5.000 e nada de retorno. Não era 10 mil? 5 mil no total, foram mais de 15 lugares, isso além dos 10 mil, e mais R$ 5.000 e nada de retorno. Em um sábado, eu fui num centro de macumba, longe da minha casa. Estava tendo atendimento. Cheguei e fiquei lá no fundo, quieta e chorando disfarçadamente. Muita tristeza, com uma saudade tremenda que doía no peito. Quando os guias começaram a atender, fui conversar com a Pombagira. E ela disse: "Você acha que é do seu jeito. Você manda e você pode. Ele está com outra e está sendo bem tratado. Agora ele não volta. Você tem que esperar. Volte aqui na próxima semana que eu farei algo." Gente, eu fiquei pior. Eu senti saudade e muita raiva dele, que quando eu saí dali correndo porque eu não queria ouvir aquilo, na porta havia um moço vestido de preto e disse que era o Exu da capa preta. Eu achei ele estiloso, todo chique com aquela capa preta. Ele conversou pouco comigo e falou o que foi que você está nessa tristeza? E eu respondi: "Traz o Ricardo de volta", e chorei igual criança. Ele disse: "Eu sinto a tristeza do seu coração. Vou ver o que eu faço." E aí eu fui embora chorando de soluçar e não voltei mais lá. Fui para casa e continuei mexendo na internet e descobri outro pai de santo, ótimo, segundo o Google. Esse era de outra cidade. Entrei em contato e nisso foram mais R$ 6.000 para realizar os trabalhos. Eu já imaginava o Ricardo voltando e eu o esnobando. Mas isso não aconteceu. Ué, você queria que ele voltasse só para esnobar de novo? Gastando tudo isso de dinheiro? Tempo passou e o Ricardo não voltou. Então eu fingi que eu estava grávida. Mandei mensagem para ele, falsifiquei exame de gravidez com beta-HCG positivo. Percebi que ele ficava de longe me observando e falando coisas para não me magoar, mas não voltou. Sempre falava que estava trabalhando demais porque estava cheio de dívidas. E eu descobri depois que ele devia até a agiota e a bancos e estava todo enrolado. Aí eu fingi um aborto. Fiz até campanha de doação de sangue no meu nome para chamar a atenção dele, falando que eu havia perdido muito sangue. Resultado? Ele pouco se importou. Vocês não imaginam o tamanho do meu desespero. Misturado com saudade, eu queria a qualquer custo o Ricardo de volta. Estava na tristeza, na solidão e sem amigos. Eu só piorando. Então um dia eu estava sozinha em casa. Peraí. Eu estava sozinha em casa e tentei contra a minha vida.
Acordei no hospital com as enfermeiras debochando de mim e terminando de fazer a lavagem gástrica. E eu fiquei mal. Senti náuseas e vômitos intermitentes, então fui encaminhada para um psicólogo, que passou algumas medicações e eu fiquei pior. Olha, eu não morri naquele dia porque o meu ex-marido foi na minha casa para levar os meus filhos e ele acabou me socorrendo. Por isso eu acordei no hospital. Por conta própria, eu decidi que eu ia melhorar e eu não ia tomar as medicações. Comecei a ocupar minha cabeça, lendo, estudando, ouvindo músicas alegres e muita oração. Foi muito difícil, mas teve um começo. Eu sofri em silêncio. Eu não contei para ninguém. Era um dia após o outro. Até tentava desabafar, mas as pessoas não escutam. Elas te criticam. Pensei em acabar com tudo de novo, mas fui levando a vida. Então um dia eu estava no meu serviço e uma colega disse: "Vamos conhecer o local que eu frequento? É um centro espírita. Lá não é macumba", ela estava falando. "Lá não é macumba, é amor e caridade. Lá a gente não faz trabalho." E ela disse isso umas 2 vezes. Eu não entendi nada, mas decidi ir. Quando cheguei no centro espírita, peguei senha e aguardei o atendimento. Achei que ia ser normal, sem novidades. Naquele momento eu não acreditava em mais nada nem em ninguém. Quando o santo me atendeu, eu nem falei meu nome. E ele disse: "Você tem que acreditar em você." Depois disse que eu tinha mexido com coisas pesadas, que não era para eu ter feito isso, que o Ricardo estava casado, que havia acontecido várias coisas, que ele estava envolvido com coisas erradas e pesadas também. Por isso ele não voltava e nem ia voltar, que era para eu parar com isso, que ele havia perdido uma parte da mão na academia quando estava no treino e a culpa era minha, por ter enviado vários espíritos atrás dele. Pediu para eu parar, senão ia ter consequências. E aí era para eu me virar. E eu chorei de vergonha. E vi quanto tempo eu havia perdido, e dinheiro, né? Quanto tempo e dinheiro eu havia perdido, e como eu fiquei cega. Agora eu entendia por que ele não voltava. Pedi perdão para Deus e para o Ricardo. Foram realizadas algumas orações e depois eu fui embora me sentindo mais leve. Fui atrás do Ricardo e era verdade tudo o que o guia falou. Eu pedi perdão para ele, não disse sobre os trabalhos, pedi perdão pelas mágoas que ele tem sobre nós dois e falei que eu precisava que ele liberasse o perdão para mim. Ele não respondeu e após isso não tivemos mais contato. Eu sinto saudades dele e tento não pensar, mas eu sofro ainda porque o que eu mais quero na vida é que a gente volte, mas só se ocorrer um milagre. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo tirá-lo do meu pensamento. Hoje estou sozinha e morro de medo de me envolver com alguém e quebrar a cara de novo. Aprendi que tem coisas que o dinheiro não compra. Deus é Deus, tudo no tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Mas se ele tira, é porque é um livramento. Cuide da sua família, e isso é prioridade. Antes de começar um relacionamento, termine com quem você está primeiro. O que falta hoje é comunicação entre as pessoas. Vou ficar de olho nos comentários e gostaria da opinião de vocês. Obrigada, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, eu acho que várias coisas têm que ser trabalhadas aí, né? Dentro de você também. Que lacuna é essa que ficou em relação direta a ele? O que está acontecendo aí? E deixa eu ver se eu entendi. Então, a última... O último entidade, não sei, espírito aí que falou através de um médium, disse que ele não voltava porque, na verdade, você estava sendo protegida, porque ele estava envolvido com coisas erradas e muito pesadas também, é isso? E aí acabou que, se ele voltasse para você, poderia ser pior. Peraí.
Mas que coisa, né? Realmente, ela ficou bem obcecada por ele. Cadê vocês? Agora deixa eu dar beijão em vocês, pessoal, se for comentar. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.